Olá, meu nome é Fernanda Aragão, eu sou médica nefrologista e vou falar sobre a doença renal crônica. A doença renal crônica é uma doença caracterizada pela perda progressiva e irreversível da função renal. As causas principais são hipertensão e diabetes, que são doenças de alta prevalência na nossa população. Porém, várias outras também são implicadas, como doenças genéticas próprias do rim, cálculo renal, infecções graves do sistema urinário, uso de drogas nefrotóxicas, drogas prejudiciais aos rins. E uma característica dessa doença é que ela é dividida em vários estágios. E na maioria das vezes, os pacientes só vão apresentar algum sintoma quando já perderam mais do que 50% do funcionamento dos rins. Infelizmente, muitos pacientes só fazem esse diagnóstico na sua fase mais tardia, em que já é necessário algum tipo de tratamento de substituição renal, como nós vamos falar, que é hemodiálise, transplante ou diálise peritoneal. Tá bom, doutora, mas de que forma a hipertensão e o diabetes podem resultar num dano renal? Bem, a hipertensão é caracterizada pelo estreitamento e perda da elasticidade dos vasos. O coração vai ter que fazer mais força para bombear contra essas artérias doentes. E lá dentro do rim, essa alteração nas arteríolas aferentes, que mandam o sangue para o rim, vão acarretar um aumento do trabalho renal, o que a gente chama de hiperfiltração. Vários são os órgãos implicados com esse aumento da pressão arterial, mas os rins são um dos principais prejudicados, porque ele tem um importante papel de regulador da pressão arterial. Então, toda vez que a pressão sobe, ele, através dos seus hormônios contrarregulatórios, excretam mais sal, mais água para fora, através da diurese, para poder contrabalancear e regular essa pressão arterial. À medida que a doença avança e os rins vão ficando prejudicados, vão perdendo o seu funcionamento normal, eles deixam de fazer esse papel contrarregulatório. E agora os rins, eles não sofrem só como consequência da hipertensão, mas sim como causa da hipertensão arterial. Da mesma forma, os pacientes diabéticos também merecem atenção especial à função renal. O diabetes é uma doença caracterizada pela produção insuficiente da insulina ou a sua má utilização, a sua resistência em colocar o excesso de glicose para dentro da célula, para que ela funcione normalmente. A hiperglicemia, com o tempo, vai lesando a parede das arteríolas renais, fazendo com que se abram poros por onde vão passar substâncias importantes para o nosso organismo, que são as proteínas, e essa perda de proteína na urina, com o tempo, vai ocasionando a perda progressiva da principal função dos rins, que é a sua função de filtração. Então, eu peço atenção a todos os pacientes, principalmente os hipertensos e o diabético, quanto ao início de alguns sintomas que podem ser característicos de doença renal crônica. Alterações na micção, como levantar mais à noite para fazer xixi, ardência urinária, uma urina espumosa, um edema de membros inferiores, acordar com a face mais edemaciada, mais inchada do que o habitual, presença de sangue na urina, uma hipertensão que antes estava melhor controlada e de repente fica descontrolada, ou o início de uma hipertensão arterial, uma fraqueza generalizada que pode denotar um quadro de anemia, que quando mais severa já aparenta na pele como uma palidez. Isso tudo são sintomas que podem estar relacionados ao mau funcionamento dos rins. E quais cuidados nós devemos tomar para evitar danos renais? Começar pelo básico: beber água, pelo menos 35 ml por quilo de água por dia, a depender ainda das condições climáticas ou da prática de exercícios físicos, que muitas vezes vai demandar maior quantidade. Controle do peso. A obesidade endêmica atualmente também é causa importante de doença renal crônica. A prática regular de exercícios físicos
pelo menos 3 a 5 vezes por semana, caminhada, academia, natação, o que for liberado pelo seu médico, caso tenha alguma restrição de saúde. Controle da hipertensão, controle do diabetes e evitar, através de uma alimentação balanceada, todo tipo de excesso. Excesso de sal, excesso de açúcar, os vícios como o tabaco, o álcool. Isso tudo são formas que nós conseguimos de prevenir doenças renais. Existe na rede básica de saúde um exame extremamente disponível e barato, que é a dosagem da creatinina no sangue. A dosagem da creatinina no sangue consegue detectar de forma precoce a doença renal crônica, devendo ser incluída como exame de rastreio nos exames de rotina, nos exames de check-up. E quando o paciente vai precisar de algum tipo de terapia substitutiva renal, que pode ser por hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal. Bem, a doença renal crônica ela é dividida em 5 estágios e é no estágio 5, no estágio mais tardio e terminal, é que os sintomas geralmente se desenvolvem. O paciente então passa a ficar hipertenso, com uma hipertensão de mais difícil controle, edema de membros inferiores e de face, denotando um aumento da congestão, o aumento do acúmulo de líquidos pelo baixo volume urinário. Os pacientes geralmente ficam pálidos pela anemia, ficam nauseados, vomitam, não conseguem se alimentar, têm repugnância da comida e sentem muitas vezes o hálito de ureia na boca, o hálito de urina na boca e na pele. Os pacientes ficam bem doentes. Nos exames laboratoriais, aumenta a ureia, aumenta a creatinina, aumenta potássio, que é um eletrólito que pode dar arritmias cardíacas e até mesmo parada cardíaca. Aumento dos ácidos no sangue, causando acidose metabólica, outra situação extremamente grave também. De forma que é uma doença traiçoeira, porque vem aos pouquinhos e devagarinho, e o paciente muitas vezes só procura o auxílio nessas condições em que ele está necessitando do início de diálise de forma urgente. E como a hemodiálise é feita? É preciso conectar o paciente até a máquina e o principal componente é o capilar dialisador, que é esse filtro aí que vocês estão vendo. O capilar ele é formado por várias fibras ocas com poros microscópicos na sua parede, que são as membranas semipermeáveis. É utilizado um fluido especial de diálise, que vai passar por esse filtro e vai lavar as fibras pelo lado externo, enquanto o sangue vai sair pela fibra oca. A transferência das toxinas metabólicas, como o excesso de ureia, da creatinina, do potássio, os excessos de ácido, eles vão passar do líquido de maior concentração, que é o sangue, para o líquido de menor concentração, que é o fluido da diálise. E esse processo é chamado de difusão. E dessa forma ocorre a diálise. Depois de todo o processo, o líquido ele é removido por uma drenagem. E tanto o excesso das substâncias quanto o excesso de água do organismo, do paciente que não consegue urinar, que precisa de remover também volume, ele é saído por esse mecanismo de drenagem. Então, resumindo, o dialisador ele vai funcionar como uma membrana artificial no processo de difusão no paciente renal, porque não ocorre mais de forma natural a filtração glomerular. E o capilar ele vai ser o tubo mais importante nesse processo todo, em que tem que estar muito bem higienizado, certificado e não pode ocorrer qualquer tipo de contaminação nesse complexo sistema. Para conectar o paciente à máquina, é necessário um acesso venoso calibroso, que pode ser através de uma fístula arteriovenosa ou de um catéter de 2 vias, o catéter de duplo lumen. A fístula arteriovenosa é confeccionada cirurgicamente nos braços dos pacientes, em que existe a junção de uma artéria de uma veia
com o intuito de arterializar o calibre de uma veia, torná-la mais resistente e mais calibrosa, a ponto de tolerar 2 agulhas, com fluxo alto, para puxar e devolver o sangue ao paciente. O catéter duplo lumen, ele é colocado por via cirúrgica também, através de uma punção e técnica de Seldinger, em que a gente acessa ou a veia jugular, ou a veia subclávia, ou, em casos mais difíceis, a veia femoral. E com isso também temos um fluxo adequado para realizar a hemodiálise. O catéter ele é mais em caráter emergencial, quando não se houve tempo de confeccionar a fístula arteriovenosa, que geralmente precisa de 4 a 6 semanas de maturação depois de confeccionadas. A hemodiálise salva vidas. Ela tira, muitas vezes, o paciente de um risco iminente de óbito por hipervolemia, hipercalemia, acidose metabólica, uremia, e devolve a vida ao paciente. Porém, nem tudo são flores e, como qualquer tratamento, existem complicações e existem efeitos colaterais. As complicações do tratamento hemodialítico, elas podem ser divididas em relação ao acesso venoso, que podem infectar ou podem trombosar, obstruir e requer uma troca. Elas podem ser da própria hemodiálise, do próprio procedimento hemodialítico, em que muitas vezes os pacientes podem apresentar queda de pressão, câimbras, dor de cabeça, náuseas, vômitos. E esses sintomas interdialíticos, eles estão muito mais relacionados à quantidade de soluto e volume e água que eles vão precisar perder. Vamos entender que os nossos rins trabalham 24 horas por dia, todos os dias, e nós fornecemos um tratamento intermitente de 3 vezes na semana, por 3, 4, às vezes um pouco mais de tempo, para retirar todo esse volume, todo esse soluto. Portanto, muitos dos sintomas vão estar relacionados aos excessos. Muitos desses pacientes não urinam nada e todo o líquido acumulado entre uma sessão e outra, ele vai precisar ser removido na sessão de diálise. Quanto maior esse volume de soluto, de excesso e de líquido, maior a chance desses efeitos colaterais. E outras complicações podem ser inerentes à própria doença renal crônica, como as alterações dos eletrólitos, de uremia, os sintomas de anemia com fraqueza, com desânimo, né? Em fases mais avançadas de vários anos de doença renal e hemodiálise, muitos deles podem apresentar doença óssea por um metabolismo ósseo alterado e podem apresentar deformidades e fraturas. O impacto do tratamento dialítico na vida dos pacientes, ela é muito subjetiva e ela é muito pessoal. É uma mudança muitas vezes brusca, não houve uma preparação nem psicológica, nem, vamos dizer, do ponto de vista de organização prática do cotidiano, e eles são vistos numa situação em que tem que dialisar 3 vezes por semana para manter a sua vida por um período prolongado do dia, por quase um turno inteiro do dia. Portanto, a forma que cada um vai levar disso daí vai depender muito do suporte que eles têm psicológico, o suporte que eles têm familiar, o suporte de casa deles. A gente percebe que isso é muito variável e isso impacta tanto no trabalho, na vida financeira deles, na parte de ansiedade, de estresse, de depressão. Muitos se veem numa qualidade de vida inferior, né, por conta de toda hora médico, toda hora hospitalização por alguma complicação. Muitos esperam, assim, ansiosos pelo dia do transplante. Muitos não têm essa possibilidade com o doador vivo e precisam entrar numa fila de doador cadáver, que às vezes que na maioria das vezes duram anos. Então, o apoio psicossocial dos familiares, da equipe que o trata, dos amigos, é fundamental para que esses pacientes passem por esse tratamento da melhor forma possível.
senhor Rogério, ele tem 69 anos e ele é paciente aqui da clínica e faz diálise toda segunda, quarta e sexta por 3 horas. Eu vou perguntar para o senhor Rogério qual que foi o impacto dele ter iniciado a hemodiálise há 1 ano e meio, né, 5 meses atrás, na sua vida, no seu cotidiano. Como que isso impactou na sua vida? Olha, no início foi muito difícil, muito horrível. E, inclusive, eu não aceitava essa situação, porque eu vi a situação bem aposentada, bem confortável. E aí, como criou-se esses propósitos de 3 vezes por semana, 4 horas, eu entrei em depressão. Essa depressão, sim, foi bem importante. Eu comecei a tratá-la. Depois de 1 ano é que eu consegui dar a volta no problema de depressão. E aí tudo melhorou. Eu emagreci de início de 15 a 16 quilos. Isso para mim foi terrível também, porque perdendo peso não tinha motivo, não tinha fome. E aí com o passar do tempo, depois da depressão, as coisas tudo melhoraram. A turma aqui sempre incentivou, sempre diz, ainda bem que existe esse tipo de tratamento. E aí eu fui aceitando, fui recebendo as instruções, tomando os medicamentos. Seguindo as recomendações médicas. Medicamentos, tomo suplementos também. Ficar forte. Então, hoje, não digo que é normal, mas está bem estabilizado, coisa bem legal. Eu já nem penso em transplante. Com 69 anos, colocar em risco um transplante, de não dar certo, o senhor já se habituou a essa rotina. Eu conversava com pessoas que fizeram transplante e tiveram que tirar. O sofrimento é muito grande. Eu não estou afim de passar por isso. Eu estou tudo de novo. Certamente atrás vem a depressão, é um monte de coisa que eu quero me livrar. Então, uma vez que dê para prevenir as doenças renais e não precisar passar por esse tratamento, que, como o senhor disse, graças a Deus existe, seria bom. Mas uma vez que tem que passar, é uma coisa possível, tolerável e que só vem para te dar qualidade de vida e para o teu bem. Você concorda com isso? Eu concordo. Pelo menos em parte. Mas se você pensando lá no Darwin, eu concordo, mas não sei se a minha opção seria. Se seria colocar em risco todo isso, ou levando assim, que a gente não está controlado. Mas por ela, se chegar o momento, deve ser. Muito obrigada, Rogério. Muito obrigada pela colaboração. Para finalizar, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Dosem a creatinina de vocês. Dosem a creatinina do paciente de vocês. Creatinina elevada é pior do que colesterol alto. Ela impacta diretamente na qualidade de vida, na saúde cardiovascular e na mortalidade.